prezadas crianças e todos aqueles que se assemelham a elas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, prestem atenção, Jesus conta para nós uma lição de misericórdia, de perdão. Deus é poderoso, Ele pode tudo. Por que Ele não castiga logo os malvados? Por quê? Porque Ele quer dar chance a quem é mau para se converter. É o que está escrito na primeira leitura do livro da sabedoria, que nós acabamos de ouvir. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. O Senhor, em vez de castigar, dá um tempo para se arrependerem. Corriges com carinho os que caem. Repreende-os, lembrando-lhe de seus pecados. Para quê? Para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Assim é que é Deus. Deus é poderoso, mas Ele é misericordioso. Ele é paciente e por isso Ele suporta muitas coisas para dar chance de a gente se arrepender e voltar para Ele. O salmo que nós ouvimos logo depois diz a mesma coisa. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. A segunda leitura é uma carta em que São Paulo escreve para pessoas de uma cidade chamada Tessalônica, os tessalonicenses, que estavam pensando que o fim do mundo era próximo e que Jesus viria logo para que nós nos reuníssemos a Ele. Jesus virá sim, mas não é agora. E o pessoal estava apavorado. Não precisa se apavorar. Não fiquem dando ouvidos a quem diz que houve uma carta que eu escrevi falando que o fim do mundo é agora, ou alguma revelação particular. Não se preocupem com isso, diz São Paulo. Importante é que o Senhor torne ativa a vossa fé. Vocês têm fé? Mas essa fé, se não tiver obras, ela é morta. Uma fé ativa é uma fé operando pela caridade. Uma fé que não se reduz a dizer eu creio em Deus. Já que eu creio em Deus, eu vou amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então São Paulo pede aos tessalonicenses que o Senhor Deus os torne dignos da vocação deles, a vocação cristã. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado neles. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, não devemos ficar com medo nem de braços cruzados. Devemos ficar alegres e trabalhando, fazendo bem a todos, começando pelos nossos irmãos na fé. O Evangelho hoje narra a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno e ele estava em Jericó. Ele era cobrador de impostos. Quem cobra impostos, naquela época, é chamado publicano. Mas os publicanos tinham fama de cobrar a mais e ficar com a diferença. Ser publicano era quase sinônimo de ser ladrão. Mas Zaqueu não era um publicano qualquer. Ele era o chefe dos publicanos. Então a fama que ele tinha era de ser um grande pecador. Mas esse Zaqueu, que era pequenininho, subiu numa árvore grande para ver Jesus que ia passar. E quando Jesus passou, ele olhou para Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E Zaqueu desceu contente, recebeu Jesus na sua casa, enquanto os outros diziam: este homem está se hospedando com os pecadores. Mas Jesus veio chamar os pecadores para a conversão. Ele não veio para condenar os pecadores. Então Zaqueu ficou tão contente de receber Jesus na sua casa que ele disse: hoje eu dou a metade do meu dinheiro para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele está arrependido mesmo. Ele quer de fato mudar de vida. Então Jesus diz: agora a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho quer dizer descendente, né? Os judeus se gloriavam muito de serem descendentes de Abraão. Nós nos gloriamos de ser filhos de quem? De Deus. Deus é mais do que Abraão. A salvação se estende a todos. Até aos pecadores? Sim, desde que os pecadores estejam dispostos a fazer penitência, como Zaqueu. Assim eles encontram misericórdia.
Mesmo se for um pecador muito grande, mesmo se for muito grande. Mesmo se tiver pecado a vida toda, também. Mas se o pecador estiver arrependido e não quiser mais pecar, Deus perdoa os pecados. Deus entra na casa daquele pecador e faz com que ele se torne santo. Quando é que Deus entra na nossa casa? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Morada é casa. Qual é a minha casa? É a minha alma. Mas dizei umas palavras e serei salvo. Deus entra na nossa casa quando nós comungamos. E Deus vem morar em nós, pelo sacramento da comunhão, se a gente já se reconciliou com Ele pelo sacramento da confissão. Primeiro a gente se limpa, depois a gente vem convidar Jesus para morar em nós, no nosso coração. E isto é o que nós fazemos cada vez que comungamos. Que bom que esse homem se arrependeu, não é? Um outro homem que não era pecador como Zaqueu, não, era um homem bom. Não teve coragem de vender os seus bens e dar aos pobres. Era um homem rico. Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro do céu, depois vem e segue-me. Esse homem não teve coragem, ele ficou triste e foi embora, porque ele era possuidor de muitos bens e era apegado a eles. Mas Zaqueu, que era um pecador, ele se reconhecia pecador, ele teve essa prontidão de se livrar da metade do seu dinheiro e de ainda compensar 4 vezes mais o prejuízo que ele causou nos outros. O primeiro homem, o homem rico, que não quis seguir Jesus, coitado. Mas esse que era pecador e que quis se desvencilhar de tudo, que bom, que coisa maravilhosa. Ainda que nós sejamos muito pecadores, Deus veio para nos salvar. O que Deus não aceita é que a gente queira o perdão sem se livrar do pecado. Se você é ladrão, Deus perdoa, mas vai devolver o que você furtou. Se você é um bêbado, Deus perdoa, mas vai deixar de beber. Se você desobedeceu o papai e a mamãe, Deus perdoa, mas vai pedir desculpas a eles. Não há nenhum pecado que Deus não perdoa, mas Ele quer que a gente abandone o pecado para servir a Ele unicamente, e assim Ele possa morar em nós. Vou terminar citando uma passagem de Jesus na última ceia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Já pensou? Jesus com o Pai morando em nós. Esse é o desejo dele, se nós não impedirmos a presença dele pelo nosso pecado. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa Rainha, Nossa Senhora, e seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.